Gente, então, olha, muito bom estar aqui com vocês. E a gente vai ter live aqui quase todo dia daqui pra frente, durante 2 semanas. Eu resolvi me dedicar pra isso, sabe? Pra gente poder estar mais junto. Eu me dei, assim, um descanso também de umas 2 semanas, mais ou menos, 1 semana e meia. Eu tava precisando disso, tá? Pra também colocar em dia algumas demandas, né? Familiares e tudo mais, mas agora estamos aqui. E ontem a gente foi a nossa primeira live dessa série de 8 lives. E hoje nós estamos na segunda live, então, falando sobre sentimento de competência e aprendizagem, tá? Bem, primeira coisa que eu quero fazer, né? Já começar aí com uma interação com vocês, tá bom? É saber de vocês, que vocês escrevam aí nos comentários, em todas as redes, né? Como é que vocês acham, né, que se manifesta na sala de aula? Qual é o indício que o aluno dá em sala de aula de que o sentimento de competência dele tá abalado? Ou seja, que ele não se sente capaz. Sim, Jefferson, aqui tá bem frio. Eu moro numa região bem fria de Minas Gerais. Então, gente, como é que o sentimento de incompetência, ou seja, a falta de sentimento de competência se manifesta na sala de aula? Como é que a gente observa isso acontecer dentro da sala de aula? Tá? Me escrevam aí. Falta de atenção na aula. O aluno não participa e fica mais calado. Desinteresse. Quando ele verbaliza ou quando não realiza uma atividade sozinho, ele não fala, não participa, tem dificuldade de se relacionar. Faltas sucessivas, desinteresse. O aluno se retrai em meio aos colegas. Acredito que na educação infantil seja manifestado quando o aluno tem resistência em responder, não assiste à aula, sai da sala, vergonha, medo de responder questionamentos, falta de participação, apatia. O aluno não participa e fica mais calado, desmotivação e desinteresse. Não faz as atividades. Já li da timidez, né? O aluno diz que não sabe. Essa é uma forma que eu tenho vergonha de verbalizar. Vamos ver aqui um pouco no Instagram. Falta de engajamento, indisciplina, fala eu não sei e se isola, evita contato visual, fracasso escolar. Quando ele se recusa a realizar alguma atividade sem nem tentar, sem interesse, né? Desinteresse. Quando não tem curiosidade para aprender. Faltas sucessivas, né? Beleza. Olha, tudo que vocês estão falando é isso mesmo. Alguns falaram aqui agressividade também. Ausência frequente, né? Beleza, gente. Isso realmente são indícios, né, de que o sentimento de competência do aluno ele tá abalado. Isso é uma verdade, tá? Então, assim, e isso, como a gente pode ver, tudo isso que foi falado, com certeza impacta na aprendizagem, né? Então, a nossa live de hoje é sentimento de competência e aprendizagem. E aí, a verdade é que quando o nosso aluno não se sente capaz, a aprendizagem dele fica prejudicada, tá? Ainda que ele tenha todos os elementos necessários para aprender, ele não tem, na verdade, ele tem quase todos, ele não tem um fundamental, tá? Que é o sentimento de que ele é capaz de aprender. E isso é um diferencial incrível no processo de aprendizagem, tá? Mais do que a gente imagina. Então, quando a gente fala que um aluno precisa se sentir capaz, a gente não está falando necessariamente que o aluno, ele tem que... Quer dizer, a gente não está falando disso, tá? Que o aluno tem que se achar o bonzão, né? Na verdade, quando a gente fala que um aluno tem que se sentir capaz, é totalmente diferente de uma ideia de soberba, tá? Que é a ideia de eu sei tudo, eu posso tudo. Não é disso que a gente está falando, né? Não teria como ser de forma alguma, porque essa soberba, na verdade, ela é extremamente prejudicial, tá? Ela é extremamente prejudicial. Então, assim, a gente está falando muito mais do aluno, ele ter uma atitude positiva diante da tentativa, né? Diante dos desafios, né, que o professor propõe dentro da sala de aula, porque ele não tem... questões emocionais que levam ele, que impelem ele de agir, porque
ele tem medo de errar, né? Ou porque ele acha que vão zombar dele, ou coisas desse tipo, né? Então, a gente precisa realmente ficar muito alerta a isso. Eu quero ler para vocês, tá, gente, um artigo que eu escrevi. Eu tive que dar uma reiniciada aqui rapidamente para poder resolver o problema do áudio, mas eu reabri aqui agora para ler para vocês, tá bom? É um artigo pequenininho, aqueles artigos de LinkedIn, tá? Não é um artigo e tal. Mas eu vou ler aqui para vocês nesse momento, tá? E aí a gente começa a nossa live efetivamente falando, diagnosticando algumas coisas aí importantes, tá? Então, o nome do artigo é Sobre Profecias e Professores, tá? Profetas, originalmente, são os que predizem o futuro a partir de uma visão ou uma adivinhação. Conclamando-se como porta-vozes do porvir, estão cientes do impacto de suas palavras e alcançam intencionalmente devotos de suas causas. Os professores são igualmente munidos de poder profético, embora vivam alheios a ele e ignorando sua existência e impacto. Os estudantes, crianças, jovens ou adultos, com frequência se empenham em satisfazer as expectativas que lhes são impostas, boas ou ruins, materializando uma profecia. Nesse sentido, se convencemos um aluno que ele é ruim, provavelmente assim ele será. Os erros, quando potencializados em sala de aula, refletem-se para muito além do exercício ou da atividade, impactam no que o estudante acredita sobre si mesmo e reverberam em outras instâncias da vida. Ciente da sua função como profetas, os professores precisam agir de forma intencional, ampliando o número de devotos para a causa da autoconfiança e amor próprio. Atualmente, no meio educacional, muito se fala sobre competência. Cada vez mais, da educação básica ao ensino superior, as escolas vêm transcendendo do conteúdo para o saber fazer. Há ainda, contudo, a necessidade de se consumar nos programas de formação de professores a função do professor enquanto mediador do sentimento de competência. Em determinados momentos da formação de um ser humano, mais importante do que realmente saber fazer é acreditar ser capaz de fazer. Nesse sentido, o professor deve planejar toda a sua prática como se for um profeta, alguém com o poder de ditar o vindouro, tendo a clareza de sua função humanizadora. Na prática, ser um profeta é mediar o sentimento de competência. Só um minutinho. É mediar o sentimento de competência, tarefa que não é tão fácil quanto parece. Primeiramente, é preciso que o professor conheça os seus alunos. Isso inclui, além de outras coisas, o nível de aprendizado que eles possuem. Desse modo, será possível que aplique atividades suficientemente desafiadoras para serem alcançadas sem serem desinteressantes. O aluno se nutrirá da evidência de ser capaz e fará uso desse alimento em outras ocasiões. Contudo, se o conhecimento da totalidade dos alunos for demorado e até inacessível, por motivos diversos, será diante de uma atividade resolvida incorretamente que o professor poderá mediar o sentimento de competência. A formulação de perguntas que evidenciam os pontos corretos do processo ou que naveguem na zona de domínio do estudante poderá gerar igual força para o desenvolvimento do discente. Um segundo fator importante é sempre clarificar o progresso alcançado por todos, de modo a demonstrar para aqueles que não veem a evolução que alcançaram. Parece absurdo que alguém viva cego às suas próprias conquistas, mas a falta de sentimento de competência embute verdades profundas, a realização de uma profecia. Além do sentimento de incapacidade, se originam a falta de motivação, a ansiedade, a impulsividade, a indisciplina e o mau desempenho. Todos inimigos do professor que, no final das contas, também sai ganhando com boas profecias. Por fim, pode-se dizer que uma boa profecia afeta no desenvolvimento de crenças e atitudes positivas por parte dos estudantes, na motivação e engajamento da turma a despeito da possibilidade de errar, e na determinação do indivíduo de seguir tentando vencer os desafios que lhe são impostos. De fato, essas três coisas são fundamentais para uma vida saudável, ativa e próspera, nas escolas e além delas. No livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl demonstra a diferença entre aqueles que se colocam de forma positiva diante das adversidades e aqueles que se entregam. Esse posicionamento diante da vida define o próprio desenrolar da vida. O fortalecimento do espírito do ser humano é uma ferramenta necessária para a vida, repleta das intempéries que lhe são características. Não apenas a um ou ao outro, mas a todos que neste planeta habitam.
Por isso, professor, nunca pense que matemática, hidrologia, anatomia, história ou qualquer outra área do conhecimento que você domine não se relacionam com a formação de um ser humano. Porque o conteúdo é apenas um motivo para que você esteja profetizando diante de tantas vidas, embora esteja nas mãos deles a concretização de um póstero próspero, uma profecia. Mas afinal, de que se deve tratar a profecia docente? De que todos são capazes de aprender o sentimento de competência. Então, gente, eu posso disponibilizar depois para vocês. Esse é um artigo que eu escrevi, inclusive, quando eu estava morando na Califórnia, né, morando em Palo Alto, lá em Stanford. E me veio essa ideia, né, de que nós somos profetas. Então, aquilo que a gente faz em sala de aula impacta na vida do aluno naquele momento e para além daquele momento também, né? Então, quando a gente fala de desenvolver no aluno um sentimento de competência, não é facilitar o ensino, tornar ele fácil para que o aluno só fique na zona de conforto dele, não é isso. É auxiliá-lo a se fortalecer para vencer a sua zona de conforto, né? E conseguir superar as barreiras da vida. Que é o que eu falo aqui, né? O fortalecimento do espírito do ser humano é uma ferramenta necessária para a vida. Porque a vida, e aí eu coloco, para a vida, né? Repleta das intempéries que lhes são características. Vocês estão vivos, eu estou viva, graças a Deus. E todos nós sabemos que a vida é cheia de intempéries, né? Então, a gente precisa ter essa força interna, desde um exercício de matemática, sabe? A perda de alguém que se ama, a cruzar uma pandemia, né? Há uns dias atrás eu dei uma live para a PUC, né, de Goiás. E hoje as pessoas têm falado de novo normal, um monte de coisa que para mim, sinceramente, não combina comigo, eu não acredito nisso. Eu acho que não tem nada de novo em alguns aspectos. Novo talvez as relações, por conta da internet e tal. Mas o que a gente vê é a nossa necessidade de adaptação. E as mudanças, né? Essa necessidade de adaptação às mudanças, ela sempre foi necessária. Né? É uma coisa inerente para a vida humana. A gente tem que conseguir lidar com o inesperado, porque a vida, ela é assim. A gente não tem controle sobre ela e nem sobre as coisas que acontecem. A gente tem controle, sim, sobre escolhas que a gente faz, sobre aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, né? Sobre a forma como a gente vai cuidar dos nossos filhos, sobre a forma como a gente vai tratar as pessoas, sobre como a gente vai buscar o nosso autodesenvolvimento. A gente tem controle sobre as nossas escolhas, né? Agora, sobre a consequência gerada pelas nossas escolhas, a gente não tem controle, tá? Então, assim, é muito importante, gente, você... Bom, então, isso é só uma contextualização que eu quis fazer em relação ao sentimento de competência. Eu vou compartilhar com vocês esse artigo depois, tá? Mas a gente sempre vê que os pequenos detalhes que nos auxiliam na sala de aula servem para a vida também, né? Então, isso vai gerar... Quando você trabalha o sentimento de competência, você evita o desinteresse, você evita, né, o desrespeito, você evita faltar em aula, até a agressividade, isso tudo com certeza. Mas mais do que isso, que é isso que eu quis trazer no artigo, tá? É algo que é realmente para a vida, tá bem? Beleza? Então, vamos lá. Gente, então, o sentimento de competência tem tudo a ver com autoconfiança, tá? Com amor próprio também, né? E o que essa autoconfiança, ela contribui? No que essa autoconfiança contribui, tá? Ela contribui com uma ação que seja uma ação com motivação, que seja uma ação motivada. O aluno agindo, né, gente, na sala de aula com motivação, querendo aprender, querendo fazer aquilo que está sendo proposto, né? Envolvido ali com você, com reciprocidade, né? Naquilo que você está apresentando em sala de aula. Além disso, além de uma ação com motivação, né? Um aluno também que consegue ter um pensamento independente, ou seja, como ele acredita que ele é capaz, se você joga alguma coisa em sala de aula, alguma pergunta, alguma atividade, ele topa, ele vai, ele faz, ele se engaja, ele se propõe a tentar sozinho,
né? E um dos indícios da falta de sentimento de competência é quando o aluno fica sempre pedindo para o professor auxílio, fala que ele não consegue fazer sozinho. Essa é uma frase muito presente na falta de sentimento de competência. Não é só o aluno falar eu não consigo, ele não consigo fazer sozinho, né? Mostrando que ele quer muita presença do professor junto dele, tá? Para ele resolver a situação. E turmas, por exemplo, onde há o professor assistente, geralmente fica requisitando o professor assistente e tudo mais. E a terceira coisa, né, é a realização de metas, né? Então, quando o aluno tem esse sentimento de competência desenvolvido com ele ele estabelece uma meta, um objetivo e ele busca isso, né? Então, e se ele busca isso, ele tem muita chance de alcançar, né? Então, você vai, ao mesmo tempo, se você estabelece desafios ou projetos dentro da sala de aula para serem realizados, o aluno, ele vai em busca disso, ele trabalha nisso, entendeu? Então, não é uma coisa que é para aquela aula, às vezes é uma coisa que é para dali a 2, 3, 4, um mês de aula. Então, o aluno tem sentimento de competência diante de um projeto, de um desafio, de alguma coisa que você peça que é um pouco diferente, né? Ele topa. E isso vale para a vida, essas três coisas, né, gente? É uma ação motivada diante da vida, topar, tentar coisas sozinhos, né? E também ter objetivos e alcançá-los, tá? Beleza, a gente já falou como se manifesta, tá? E é muito importante falar uma coisa, gente. O sentimento de competência, ele não é uma coisa assim, eu alcancei e pronto, tá resolvido. Bora para a próxima etapa. Ele é um processo que, na verdade, precisa ser sempre... É um ponto de muita... nós todos, né, precisamos estar muito alertas. Então, eu vejo isso muito com professores também, entre nós. Quando eu chego e falo de uma nova forma de ensinar ou de algumas pequenas mudanças para se fazer em sala de aula, alguns professores falam, Janaína, não sei se eu sou capaz. Eu tô há 10, 20 anos fazendo de uma forma diferente, como é que vai ser essa mudança, né? Então, nós também carecemos disso, né? E muitos professores que acabam de se formar, eles ficam extremamente frágeis, né, para entrar na sala de aula. Será que eu vou conseguir dar uma aula, né? Então, porque esse sentimento de competência de eu sei ser um professor não foi realmente constituído dentro da universidade. Nem com os estágios docentes, porque os nossos estágios docentes não são necessariamente uma residência, não tem um currículo clínico, como se chama, bem fundamentado, tá? E é claro também que o sentimento de competência ele vai melhorar com o passar do tempo. Algumas crianças podem ter isso com mais naturalidade. Mas, no geral, é uma coisa que a maturidade nos dá muito, né? Existem muitos benefícios da maturidade e, com certeza, essa é uma delas. É claro que há muitas pessoas adultas que não têm isso com elas, tá? Então, não adianta eu estudar agora, não, eu não vou conseguir fazer isso, eu tô muito velho para isso, não dá tempo de aprender outro idioma e tal, enfim, né? Então... não vou conseguir aprender um instrumento. Então fica sempre naquele discurso que, na verdade, não é porque é a idade, né? É a questão do sentimento de competência mesmo. E isso acontece também com adultos. Mas a maturidade pode vir a trazer isso de uma forma mais natural também, tá? Beleza. Então, aonde que nós temos que agir? Estão com um caderninho aí, né, gente? Aonde que nós temos que agir? Primeiro, numa postura mental, né, do aluno. O aluno ter uma postura mental, ajudá-lo a ter uma postura mental que seja positiva, tá, gente? Que seja de otimismo. Acho que essa é uma boa palavra para a gente trazer aqui. Então, auxiliar os alunos a terem, né, essa postura diante da vida que seja uma postura otimista, ok? E nós também. A segunda coisa que a gente tem que agir é a estimular o nosso aluno a tentar, tá? Ele realmente se arriscar. Só que a gente não vai colocar o nosso aluno para se arriscar no escuro, não é assim, chuta aí, tá? Porque o chuta aí também não dá. A gente vai ensinar ele como ele pode tentar de uma forma que ele tenha mais chance de acertar, ok? E para que a gente realmente faça isso, a gente não pode simplesmente entregar para ele como é que se faz, tá? Porque senão quando a gente sair de perto ele já não vai lembrar mais como se faz. Tá? Ele tem que ir vivenciando, junto com a sua mediação, né, as etapas, já ali errando e acertando para ele ganhar essa segurança de como faz. Vocês devem com certeza vivenciar isso na sala de aula, né? Vocês ensinam uma coisa, todo mundo faz cara de que está entendendo, ou não vamos falar de você como professor, você como aluno.
Já aconteceu com você de ver uma explicação e falar, ah, nossa, top, entendi. E aí, na hora que você vai fazer, você não consegue fazer? Isso já aconteceu com vocês? Respondam aí, por favor. Demais, sim. Sim. Já aconteceu. Alguns comentando aqui que sim, né? Beleza, aqui no Instagram também. É... Então, isso acontece, gente. Isso acontece mesmo. Porque a gente... na verdade, o que o professor fez? Ele passou todo o procedimento, passo a passo, no quadro. A gente olhou e como era ele que estava fazendo, pareceu super fácil, né? Porque ele domina. Ah, não é só isso? Então beleza. Sabe quando você vê alguém também carregando, né? Não, aquelas ginastas, né, na Olimpíada. Elas pulam para um lado e para o outro, dançam, se jogam para o lado. Aquele negócio, aquela ginástica na água, não é artística não, tem outro nome que fala. Gente, as meninas botam a perna para fora e cruzam, não sei o que. Você olha para aquilo, nossa. Nem parece difícil, né? Porque assim, elas são tão fluidas, né? Elas fazem aquela coisa com tanta perfeição. Parece até que é uma coisa fácil, né? Aí o dia que a gente entra na piscina, não consegue nem fazer uma bananeira dentro da piscina, né? Nado sincronizado. Isso. Não consegue nem fazer bananeira reta na piscina, entendeu? Então, assim, mas porque ela faz tanta perfeição, ela domina tanto aquilo que parece uma coisa simples, né? E, não, então é só jogar a perna pro alto, cruza assim, pronto. Então, isso acontece muito quando o professor vai lá no quadro, ele passa o procedimento, passo a passo, e pra gente faz todo sentido ali, a gente acha que a gente entendeu. Só que na hora que a gente vai fazer, não é assim que acontece. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o ensino de procedimentos. Então, se você vai lá e diz todo o passo a passo, tem muita chance de você não gerar um sentimento de competência, entendeu? Tem muita chance. Então, o melhor é você fazer, né? Você ir fazendo a mediação gradual, né? Você faz uma etapa, e aí o que você acha que vem depois? Alguém pode tentar, alguém pode dizer, ou primeiro você deixa, inclusive, eles tentarem, né? Tenta, não conseguiu, alguém conseguiu. Então, qual foi a estratégia que você utilizou? Como é que você caminhou para chegar nesse resultado? E mesmo que errou, como é que você pensou? Então você pensou assim, e se você pensasse dessa forma? Então, você vai construindo realmente um entendimento daquilo dali que está sendo pedido, tá, gente? E aí, você vai também, ao mesmo tempo, facilitando, né? Que haja aí um sentimento de competência e não uma frustração imediata. Gente, mas aquele negócio pareceu tão fácil, olha lá como é que o professor faz. E na hora que eu vou fazer, eu não consigo. E aí, isso acontece uma vez, isso acontece outra, isso acontece outra, isso acontece outra. E o aluno fala, não, eu sou um bosta, eu não sei matemática. Matemática trava tudo. Acabei de ler a Juliana aqui falando. Então, assim, o que acontece, gente? O aluno, a forma, na verdade, como a gente está conduzindo, é que está fazendo o aluno chegar à conclusão de que ele não é capaz. Então, muitos professores, às vezes, quando vem, né, aqueles vídeos curtos que eu posto, comentam até de forma um pouco agressiva, né? O aluno que não quer, eu faço tudo que eu posso, eu faço o meu melhor, agora eu tenho que fazer o quê? Pegar aluno no colo? Não é isso, gente. É a gente entender que esse modelo de educação que vigora, infelizmente, porque ele já foi corrompido, tá? Ele foi corrompido, inclusive, de pouco tempo pra cá, vamos dizer assim, muito piorado, tá? Muito piorado. Esse modelo, ele dificulta muito a aprendizagem dos alunos. Então, é a gente desconstruir a nossa forma de ensinar. Então, não é pegar aluno no colo. Ninguém está falando de pegar aluno no colo. Mas é a gente ser um mediador, realmente, no processo de aprendizagem. Então, a gente não pode chegar lá e passar o procedimento todo pronto. Agora, vocês fazem aí. E isso, parece que quando eu tô falando, é muito matemática, né? Mas isso vale para tudo, isso vale para a língua portuguesa. Vou fazer uma análise sintática aqui, já faz tudo, entendeu? E outras coisas também. Então, a gente ir fazendo essa mediação ajuda muito no processo. Vocês estão acompanhando, gente? Vai dando um ok aí, tá? Às vezes eu fico muito tempo num ponto, mas eu fico propositalmente. Eu tô vendo que vocês estão lançando perguntas aí, só que eu não tenho um assistente comigo aqui, tá, gente? Na
nenhuma dessas duas lives, e o Moisés está lá com as crianças. Então, eu vou pedir que vocês deixem anotado no caderninho de vocês, e aí na hora que eu falar assim, eu vou abrir para pergunta, aí vocês escrevem de novo, tá? Porque vai ser difícil voltar e achar as perguntas aí, principalmente no YouTube e no Facebook, tá bom? Ok. Então, a gente precisa agir nessa postura mental do aluno para que ele tenha otimismo. A segunda coisa que eu estava falando é para que ele tenha motivação para tentar. E para ele ter motivação para tentar, não pode ter essa recorrência de falhas, vamos dizer assim, como eu acabo de falar, e isso acontece muito pela forma como a gente faz a instrução direta ou a aula expositiva, como vocês gostam, vocês assim como muita gente gosta de chamar, eu prefiro chamar de instrução direta. E aí, se a gente vai fazendo a mediação, a gente vai mostrando para o aluno a melhor forma de ensinar ou de acertar. Então, a gente já vai dando aqueles pulos do gato ali que podem gerar mais erro. E como é que a gente vai mostrando esses pulos do gato aí? É porque eles vão errando junto com a gente, né? Um fala uma coisa, não é isso, então o que será? Então, eles vão vendo os erros e já vão se precavendo de erros futuros por causa da experiência de estar ali no meio de um processo de mediação. Entendeu? Então, isso que é muito legal, porque daí eles já vão errando ali junto com o professor e você vai sempre valorizar aqueles que tentaram. Bruno, foi muito legal a sua tentativa, valeu. Você chegou perto, ainda não é isso, mas você está no caminho. Continua pensando. Aí vai o outro fulano. Fulano, beleza, é isso aí, você conseguiu, né? Com certeza, o auxílio também, né? Todos os colegas que comentaram aqui antes ajudou muito também na chegada desse resultado. Tá de parabéns que você chegou, mas aí você valoriza o grupo também e segue em frente, tá? Então, você vai valorizar quem acerta naquele momento, mas também vai valorizar quem tentou e não acertou. Porque muitas vezes quem acerta também é excluindo o erro dos outros, né? Então, que bom que teve quem tentasse também antes, né? E aí, nisso, você vai também estimulando a motivação para tentar, que é esse tópico que a gente está falando aqui agora. Beleza? E quando o aluno erra também, mesmo assim, ele erra, o que a gente vai fazendo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar descobrir também o ponto onde ele errou, tá? Isso é muito importante. E fazendo ele refletir sobre qual que é a estratégia que ele utilizou, qual que é o recurso, qual que é o passo que ele utilizou, para que ele mesmo entenda o ponto que ele errou. Então, ao invés de a gente chegar lá e só corrigir, a gente vai ajudando ele a identificar isso também. Janaína, isso é impossível com 500 alunos. Não é. Não é. Nem que você tem que fazer essa mediação no grupo todo, ou seja, diante da turma toda. E aí você vai chamando um e fala, como é que foi seu raciocínio? Como é que você fez isso e tal, parará? Ou se você conseguir separar sua turma em diversos grupos, enquanto um está fazendo uma outra atividade, você vai lá conversar com um grupo especificamente, com 4, 5 alunos, sobre como eles fizeram e vai fazendo a mediação ali com grupos separadamente, né? Então, assim, um dos maiores motivos para eu incentivar o uso de trabalho em grupo dentro da sala de aula é para que se possa dar um atendimento um pouco mais individualizado, dentro das possibilidades, entendeu? Mas para isso, você tem que trabalhar. Quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu falo do centro de aprendizagem e tal. Lá no curso de aprendizagem ativa está bem descrito também, né? Para quem é aluno do curso. Mas o que é isso? É você ter alunos agrupados de acordo com o nível de conhecimento deles, tá? Principalmente porque se você aplicou rubrica, alguma avaliação diagnóstica, você sabe qual é o nível de conhecimento deles. E aí você pode, por exemplo, dividir a turma em 4 grupos. Aí 3 vão estar fazendo alguma atividade independente, sozinhos, enquanto você vai ficar com outro grupo trabalhando, fazendo análise de alguma atividade que eles realizaram, enfim. Tá? E diante de todo mundo, você vai chamando um por um e tal, e fazendo essa mediação. Então, tem possibilidades. A gente não pode se acomodar no, mas eu tenho muitos alunos, isso não é possível. Isso é possível, só que a gente tem que desenvolver as estratégias necessárias para isso, tá? O terceiro ponto da onde a gente tem que agir, né, é na perseverança. Então, em alguns casos, o aluno, você vai fazer a mediação, ele vai fazer sozinho errado, você vai mediar de novo com ele vai errar de novo, você vai mediar de novo, ele vai errar de novo. E você tem que mostrar para ele o valor da perseverança, o valor da determinação.
Que isso é muito importante. Então você vai elencando, olha, faz tempo que eu não vejo um aluno com determinação como você, que persevera como você. Você está me ensinando muita coisa, você está me dando muita força também. Agora, quando eu estiver lá na minha casa com preguiça de caminhar de manhã, eu vou lembrar de você. Você está me dando um ensinamento de vida. E aí você vai falando coisas que de fato são reais. Tá? Eu, quando eu falo uma coisa dessa, quando eu vejo um aluno perseverando, tentando, não tô mentindo, não. Eu tô falando de uma coisa real, tá, gente? Então, assim, e aí você vai mostrando que ainda que ele esteja errando, isso não tá afetando a forma como você o vê. Pelo contrário, né? O fato dele estar errando e tentando tá fazendo você admirá-lo, né? Se você é da educação básica e você vê que o aluno tá com muita dificuldade naquilo ali, você pode mandar uma mensagem para o pai no aplicativo, você pode ligar, pedir para a coordenação para você ligar para os pais, falar, olha, eu tô querendo dizer que o seu filho, fulano de tal, tá de parabéns, porque ele tá dando um exemplo de perseverança, não tá desistindo. Isso vai chegar na criança, entendeu? E a criança vai se fortalecendo. Então, olha só que interessante, eu não tô falando para vocês facilitarem o ensino. O aluno tá diante de um desafio. E ele tá com dificuldade, entendeu? Só que você tá ensinando para ele o quê? A dificuldade sempre vai existir. E você tem que ter paciência com você e com o seu tempo e vencer. E valorizar isso. E é claro que nesse processo, você vai desenvolvendo novas estratégias de ensinar aquilo dali. E vai tentando diagnosticar o porquê que aquele aluno não está conseguindo acertar também, tá? Você vai fazendo isso, mas você vai fazendo também o outro lado. E assim, eu vou dizer para vocês, gente, eu assim, não tenho um dado numérico para passar aqui para vocês, mas já li muitas coisas sobre isso. E eu encomendei um livro agora que eu vou ler, que um professor lá de Israel me indicou, que esse livro é um livro em inglês que fala que TDAH não existe. Eu não li ainda, tá? Mas ele falou que é muito interessante. Mas o que eu observo, sabe, gente, é que não tô dizendo que é isso, tá, gente? Só tô falando pra vocês que eu vou ler o livro. Eu vejo, assim, que muito facilmente a gente faz um diagnóstico, entendeu? De que a coisa é assim, ponto final. Daquele aluno, não, aquele aluno não é capaz. E aí a gente vê o quê? Que o sentimento de competência do aluno está afetado, em primeiro lugar, porque a gente não acredita que ele é capaz. E dentro da sala de aula cria-se uma espécie de um sistema, né? Onde as coisas quase que energeticamente circulam ali, né? Gente, pensem por um momento agora, tá? Pensem por um momento. Rapidinho, tô notando uma coisa que eu não quero esquecer de falar. Pensem por um momento quais são os olhos, ó que eu sou poética, hein? Quais são os olhos que vocês mais gostam de se ver? Em quais olhos vocês mais gostam de se ver? Qual pessoa te olha da forma que você mais gosta de se ver? Tá? Os olhos que eu tô falando é uma pessoa que te olha de uma forma que você adora a forma como ela te olha. Quem é essa pessoa? Escreve aí pra mim. Quando vocês estão escrevendo, pra mim é meu pai. O meu pai é aquela pessoa que me olha e assim dá pra você ver que ele, nossa, que ele é apaixonado em mim, sabe? Essa é uma expressão muito de Minas, né? Apaixonado. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, né? Eu sou a caçula, eu sou a sexta filha, né? Meus irmãos mesmo brincam com isso, né? Que eu sou a preferida. Mas assim, é brincadeira, mas é verdade aquela. Mas assim, o que eu quero dizer é, quando meu pai olha, nossa, ele acha que eu sou super inteligente, fala, nossa, você é linda e tal, e seus filhos, e fala assim que ele fala que eu sou o espermatozoide reserva especial dele, né? E como é legal você... E eu falo assim, pai, eu não sou tão inteligente assim. Não, pai, olha, eu não sou tão legal assim. Pai, eu não sou tão, né, evoluída assim. Aí eu vou, né, falando pra ele essas coisas, né?
Mas o que eu quero trazer com isso? Vocês têm que parar para pensar assim. Essa pessoa que eu falei aqui, né? Ou pessoas que eu tô vendo que tem gente que tá falando de mais de uma pessoa. Quando eu vejo ela me olhando daquele jeito, né? Como uma pessoa que me admira, o que eu sinto com isso, né? O que isso traz pra mim, pra minha vida, pro meu coração? É engraçado porque eu falei do meu pai, mas assim, eu tô vendo o pessoal falar dos filhos e realmente eu noto isso muito nos meus filhos também, ainda mais que eles são pequenos, né? Então mãe é mãe, né? Vocês acordam assim e me vê, mamãe! É uma delícia, né? E o Francisco ainda não fala, né? Ele é menorzinho, mas ele tem esse olhar, né? Isso é muito legal. Eu poderia também dizer deles, né? Mas, então o que eu sinto, né? Poxa, eu me sinto amada, eu me sinto importante. Eu, Janaína, eu me sinto amada, eu me sinto importante pra alguém, sabe? Eu me sinto especial pra alguém. Então isso me traz uma felicidade. E isso me traz uma força. Uma força de que eu posso, sabe? De que eu posso acrescentar na vida daquela pessoa, de que uma força de que de que eu sou alguém especial. Vocês estão entendendo? Se o aluno olha para você e o que ele vê é uma coisa mecânica, é uma coisa, sabe, superficial, se ainda o que ele vê é uma falta de crença nele, inclusive, sabe? Ou impaciência frequentemente. Ai, você não faz isso, você não tá conseguindo. Ou às vezes você nem fala isso, mas faz aquela cara de, ai meu Deus, você de novo, né? Não terminou ainda. Você não terminou ainda, coisas assim. Então isso vai diminuindo, sabe? Naquele aluno a autoconfiança que ele precisa. Sabe, gente? Então, assim, é por isso que eu costumo dizer que ser professor é muito de a gente observar a própria vida. E a nossa vida. Aquilo que a gente gosta de receber. A forma como a gente gosta de ser tratado. A forma como a gente aprende. Coisas desse tipo, vocês estão entendendo? Então, é muito importante, gente, que quando a gente fala do aluno desenvolver o sentimento de competência, que em primeiro lugar a gente acredita que ele seja que ele é capaz. Então, quem estava aqui na live da modificabilidade, que foi uma live anterior que eu fiz, tá lá no canal do Telegram, eu falei de 5 premissas do Feuerstein lá, né, sobre a modificabilidade. Então, a gente tem que realmente acreditar que o nosso aluno é modificável. Se a gente não acredita que o nosso aluno é modificável, seja por qual motivo, e as premissas vão mostrando isso, né? A gente falha ali na hora. A gente titubeia, entendeu? E aí a coisa não flui. Mas por que quando a gente quer muito uma coisa, a gente encontra uma solução? Sabe? Quem aqui já quis muito uma coisa? Eu quis muito ir para os Estados Unidos. Eu quis muito trabalhar. E aí eu ia fazer o meu doutorado lá, era o meu objetivo. Não que eu já tivesse conseguido. Não tinha. Eu ia assim, era uma coisa que eu queria, né? Aí eu encontrei o Moisés. E aí eu pensei, bom, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero casar. Ok, vou casar. Aí eu me inscrevi no doutorado no Brasil mesmo, lá na UNB. Aí passei, fui fazer. Falei, não, então beleza, então eu vou fazer o doutorado de sanduíche. E aí foi que eu comecei a buscar possibilidades. E aí não consegui nenhum orientador lá, naquele período. Aí viemos morar em Belo Horizonte. A gente morava em Goiânia na época. Aí viemos morar em Belo Horizonte. Quando a gente estava em Belo Horizonte, surgiu a possibilidade novamente do doutorado de sanduíche. Né? Aconteceu uma situação, ele ficou desempregado, enfim, falou, vamos lá então, né? Vamos aproveitar. E aí eu recebi uma proposta de emprego, na mesma instituição que eu já trabalhava como professora, eles me ofereceram um cargo de gestão para cuidar de um projeto, que eu trabalhei um tempo nele, né, que eu fui a coordenadora dele, de desenvolvimento de competências socioemocionais. E daí eu falei, não vai rolar agora. E aí fiquei. E aí, não fui então. Eu acabei o doutorado, defendi o doutorado. E aí, falei, bom, agora para eu ir, ou é pós-doutorado ou como professora visitante. Aí fiz a primeira tentativa como professora visitante. Aí recebi o não. Não deu. Aí fiquei super abalada, escrevi um projeto. Não, achei top o projeto, não fui aprovada. Aí abri um segundo edital. Eu falei, ok, então eu vou concorrer a esse. E concorri.
para ser professora visitante. Eram 3 vagas. Aí eu consegui uma das vagas. E aí foi aquela alegria, né? Nossa, até que enfim. Aí no dia seguinte eu descobri que eu estava grávida do Francisco. Eu já estava com o João de 1 ano e descobri que eu estava grávida. Daí foi um drama, né? E aí, como é que eu vou? Grávida? O povo vai achar que eu tô indo grávida porque eu quero ter filho lá e nunca foi meu objetivo. Que eu quero é ter filho brasileiro mesmo. E aí eu fiquei naquele drama, né? E aí minha mãe se propôs a ir comigo. E, enfim, meu marido compreendeu. Fiquei 3 meses lá. Poderia ficar até 6, mas o que eu vou fazer é melhor do que nada, né? Então fiquei só 3, mas não foi só. Foi muito intenso, foi maravilhoso. E por que eu tô contando isso pra vocês, né? E não fui só assim, não fui nos Estados Unidos ali, né? Fui pra Stanford, né, gente? Que é uma das maiores universidades do mundo. Eu andava naquele campus lá com meu barrigão, aquele frio. Meu marido no Brasil, meu filho, minha mãe ficou, né, na casa. Eu tinha que andar 2 quilômetros para chegar na casa. Eu tinha que andar até a estação de trem, da estação de trem andar mais. Eram 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. Todos os dias, que foi ótimo para gravidez, mas enfim. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Porque quando a gente quer uma coisa, a gente tem garra e a gente faz o negócio acontecer. Mesmo diante de todas as dificuldades. E fui lá e tinha que falar. E meu inglês é bom, né? Eu estudei inglês quando criança, mas quando você chega, que você tem que dar uma aula, que você tem que dar uma palestra, né? É diferente. O pessoal começa a perguntar, a fazer pergunta, numa maior velocidade, usando termos que você nunca ouviu falar na vida. E lá eu ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu tô aqui em outro país, meu marido lá no Brasil, esse povo fazendo pergunta que eu não tô entendendo. E vamos lá. E aí fiz 3 disciplinas também no doutorado lá. Em 3 meses fiz 3 disciplinas. E participei de seminários, né? Entrevistei o Lee Schumann, que era uma coisa que eu tinha muita vontade. Tem um artigo publicado numa revista da USP, enfim. Então, isso tudo para contar. A história é importante, que a história conecta, né? Então, assim, para dizer para vocês que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. E a gente ultrapassa barreiras que a gente nem imagina que a gente poderia. E por que a gente não acredita que o nosso aluno realmente é capaz disso, entendeu? Então, a gente tem que ter essa mesma garra para auxiliar o nosso aluno a entender, a aprender, a se modificar. Essa mesma garra, e assim, a gente sentir que cada vitória de um aluno é uma vitória nossa, é como se a gente tivesse ido para Stanford, entende? E na minha carreira docente, eu sempre fui convidada a isso, sabe, gente? Eu sempre fui convidada a sair da minha zona de conforto. Na minha terceira aula, que eu estava no 3º semestre da faculdade, hoje eu estou contando história, hein? Eu estava no 3º semestre da faculdade, entrei na sala de aula, era cursinho pré-vestibular. Tinha um cego, um deficiente visual na primeira fileira, gente. Cursinho pré-vestibular. Um deficiente visual na primeira fileira. Olha o desafio, gente, que foi aquilo. E aí depois, quando eu passei no concurso público lá para ser professora da Federal de Goiás, no campus de Jataí, a hora que eu entrei na sala de aula, tinha um aluno com síndrome de Down. Foi um dos primeiros alunos, né, com síndrome de Down a entrar numa federal aí. Eu falei, meu Deus do céu. Né? E aí, ele nem se fala, ele se comunica com alguma, ele se comunica, mas com alguma limitação, né? Existe uma lentidão muito grande na aprendizagem. Então, eu sempre fui tendo, vamos dizer, coisas que apareciam diante de mim que me fizeram vencer muitas barreiras, né? Então, e eu acredito que vocês também, porque ser professor é isso, né? Só que à medida que a gente escolhe ser professor, a gente precisa acreditar realmente no nosso trabalho. Senão isso é uma desvalorização nossa, da gente mesmo, do nosso trabalho. Então, quando o professor diz, eu já fiz tudo para aquele aluno, tudo que eu podia fazer, ou aquele aluno que não quer aprender, papapá, a gente está dizendo o que do nosso trabalho? Que não vale para nada. A gente nada é a mesma coisa. Né? A gente se desvaloriza sem nem perceber que a gente está se desvalorizando. Né? Então, quando a gente não se organiza para continuar estudando, para ler os clássicos que fundamentam a educação, né? A gente se contenta com documentários ou com artigos de 4, 5 páginas, a gente está se desvalorizando, gente. A gente tem que encarar os clássicos com português difícil mesmo.
entendeu? Para a gente ter uma visão sobre a educação que seja uma visão mais profunda, né? E aí a gente também vencendo esses clássicos, por exemplo, o que a gente vai desenvolvendo na gente? O nosso sentimento de competência também. Olha, eu também sou capaz, né? Imagina, antes eu olhava para um livro do Aristóteles e falava, o que é isso? Agora não, agora eu entendo. Né? E existem muitos livros que também te ajudam a entender os clássicos. Você pode pegar boas referências disso para você ir caminhando, né? Então, assim, esse sentimento de competência tem que começar na gente. Você tem que se propor a viver alguma coisa na vida que vai te exigir muito trabalho, mas que você vai vencer. Porque daí também você vai acreditando mais que o seu aluno pode viver isso, né? Então, e você olhar para ele verdadeiramente como quem acredita nele, né? Isso é muito importante. Bom, no artigo eu falei algumas coisas e eu vou repetir, vamos dizer assim, tornar mais pedagógico aqui. Como a gente pode auxiliar nesse sentimento de competência. Então, a primeira coisa é que a gente tem que trazer estímulos dentro da sala de aula ou atividades dentro da sala de aula que estejam condizentes com o que o aluno vamos dizer assim, ele... Eu não sei se todo mundo aqui já acompanhou alguma live em que eu expliquei sobre as EDP, tá? Então tem que ser a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Então tem que ser uma coisa que é desafiadora, mas que é possível de ser alcançada, tá? Então quando eu não gosto de usar a palavra uma coisa que ele seja capaz de fazer. Por quê? Porque se eu falo isso, a pessoa já entende que eu tô falando de um ensino fraco. Então não é isso, tá? É no sentido de você dar alguma coisa que está dentro das possibilidades dele de alcançar, ainda que ele vai precisar 2, 3, 4, 5 vezes tentar. E o que é isso? É que ele tem a base necessária para ele poder fazer aquilo dali. Então, por exemplo, se você pede para ele ler, mas ele não sabe ler, não adianta você ficar pedindo leia, 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 leia. Você vai ter que voltar um passo atrás, tá? Leia esse artigo aqui, né? Você vai ter que dar um passo atrás e alfabetizá-lo, ok? Esse é um exemplo grotesco, mas só para vocês entenderem. A zona de desenvolvimento proximal significa que o aluno está naquela zona ali onde ele tem a base para alcançar aquilo que você está ensinando. Tem live aí no YouTube explicando sobre isso. E lá no curso de aprendizagem ativa, tá, gente? Quem é aluno, eu explico isso com detalhes, tá? Eu vou dando exemplos até de como usar as EDP como avaliação diagnóstica. E no workshop Metodologias Ativas 4.0, quem está inscrito aí, eu vou falar um pouquinho disso em uma das aulas, tá bom? Então fiquem alertas aí. Mas aí, é isso que eu quero dizer. Então você tem que trazer atividades que sejam possíveis de serem alcançadas, ainda que sejam difíceis, tá? Mas são possíveis. Então, você não pode ensinar fração, você não pode ensinar porcentagem se o aluno ainda não aprendeu fração. Você não pode ensinar sobre terremoto se os alunos ainda não sabem o que são placas tectônicas, ok? Então, dentro da sua área de conhecimento, você vai vendo quais são as coisas necessárias. Então, no direito, você não vai poder ensinar tal coisa se eles não conhecem o artigo 5º da Constituição Federal ou o que é uma medida provisória. Entende? Então, vocês têm que ver dentro da área de conhecimento de vocês o que é que ele tem que saber como base para aquilo que você vai ensinar. E se ele tem essa base, aí sim você pode caminhar. E mesmo que ele tenha dificuldade, ele vai conseguir vencer com a sua mediação. A segunda coisa eu falei também ao longo da nossa fala, que é celebrar as vitórias e reconhecer as tentativas, porque as tentativas de alguma forma também são vitórias, tá? A persistência, isso a gente já conversou. O terceiro ponto, gente, o que eu gosto de fazer nessas lives? Alguma boa alma, tá? Escrever no caderno e depois me mandar, por favor, no direct, lá no Instagram ou no Facebook, mas é melhor no Instagram, para eu poder compartilhar lá no Telegram para todo mundo, tá? Isso é muito legal. Então, eu falei a primeira coisa, como, né, estimular o sentimento de competência. É um estímulo que seja condizente, né, com o que o aluno é capaz, mas então eu quero dizer o seguinte, seja possível do aluno alcançar, ainda que seja desafiador. A segunda coisa é celebrar as vitórias e reconhecer as tentativas. A terceira coisa, né,
tornar explícito para ele, mesmo que ele tenha conseguido fazer aquilo que ele fez, você vai tornar explícito para ele quais são as etapas, as estratégias que ele utilizou para conseguir, tá? Então, pede para ele fazer um retroativo, até para você poder ajudá-lo a sempre pensar que uma estratégia é algo importante, mas isso não é o tema da live de hoje, tá? Mas então faça um retroativo. Ah, que ótimo, você acertou. Como é que você fez para acertar? Como é que você caminhou? E aí você vai tornando explícito para ele mesmo. Porque daí quando ele entende, inclusive, o porquê que ele acertou, que às vezes ele nem tinha parado para pensar nisso com tanta clareza, ele vai ter mais chance de generalizar aquilo dali e usar aquilo em outras situações, tá?